meus prezados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco nesta manhã abençoada em nome de Jesus. Vamos orar para darmos início aqui à nossa breve reflexão matinal desta manhã. Senhor meu Deus, eu sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Esteja conosco, que o teu Espírito nos dirija e nos dá vitória. Toma os teus filhos em tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Queridos, nesse nosso segundo dia de semana de propósito, Deus tem colocado uma palavra no nosso coração para estar falando convosco sobre comunhão. E o nosso tema desta manhã é o corpo de Cristo e a sua unidade. Segundo os Coríntios, capítulo 13, eu te chamo a atenção para que possamos aqui falar da palavra de Deus, para que possamos impactar a tua vida através do Espírito, para que possamos servir de canal de bênção e edificação da sua vida, da sua alma, em nome de Jesus. Segundo os Coríntios 13 diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Lembra lá no final de todos os trabalhos, a palavra que você mais ouve é quando vamos impetrar a bênção apostólica com este verso. A comunhão, koinonia, que nós já falamos ontem sobre o seu significado, significa participação de algo indivisível. Podemos entender comunhão como unidade, pois ter algo em comum é o mesmo que ter a unidade da igreja. É por isso que o nosso tema nesta manhã é sobre o corpo de Cristo e sua unidade. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 2,44 diz: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2,42 diz para nós assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Escute aqui, a unidade existe ou acontece quando e somente quando temos algo em comum. No caso da igreja, meus amados, o que há de comum entre os que creem é exatamente a igreja ou o seu viver diário. Basta lermos os versículos de Atos 2, do 42 até o 47, para que você entenda. Já lemos 2 versículos: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, finalmente louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É a palavra de Deus, o livro de Atos, capítulo 2. 1 Coríntios 12, 13, Paulo também nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, qual é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum, funcionando todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do único Espírito Santo de Deus. A unidade, meus amados, se externa a partir da vivência dos mandamentos de reciprocidade, ou seja, uns aos outros. Amar, olhe bem, escute bem isso aqui. Amar, Romanos 12, 10. Servir,
Gálatas 5,13, sujeitar-se, Efésios 5,21, suportar e perdoar, Colossenses 3,13, instruir e aconselhar, Colossenses 3,16, confessar pecados e orar, Tiago 5,16, admoestar, Romanos 15,14, sermos ou ser hospitaleiros, 1 Pedro capítulo 4, verso 9, consolar e edificar, 1 Tessalonicenses 5,11, levar as cargas, Gálatas 6,2, lavar os pés, João 13,14, mas o que segundo a palavra, veja bem, eu te pergunto, mas o que segundo a palavra impede a unidade do corpo ou no corpo de Cristo? Nossos motivos, preste bem atenção, direção de Deus, pasmem, mas para alguns mais corajosos é pura e simplesmente direção de Deus. Entenda isso. Mesmo que isto vá contra todos os princípios divinos e a própria palavra de Deus, como há tempo para tudo, isto é bíblico. Para estes, agora é tempo de não comungar e de ficar de longe, de não se comprometer muito e etc. Desânimo. Não estão com disposição interior para aprofundar relacionamentos. Então, estão numa fase de apenas receber de Deus, veja bem, sem se envolverem demais com os irmãos, por pensarem ou admitirem não ter muito para repartir. Mágoas, por terem experimentado sinceramente noutro tempo, viver em unidade, foram magoados, se decepcionaram e para se precaverem disso, não se jogaram mais de corpo e alma nos relacionamentos. Orgulho, para não reconhecerem uma necessidade e dificuldade própria. Alguns julgam que os outros não têm muito para acrescentar em suas vidas. Isso está escrito em Provérbios 30:12. Egoísmo, simples assim. O solitário busca o seu próprio interesse. Louvado seja Deus. Deus pensa diferente. Olha bem, Pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário mora em família. Salmo 68, versos 5 e 6. Descrença. Alguns não creem que isto seja assim. Ou se um dia creram, preste bem atenção, agora não creem mais, não se preocupa mais. Se não dizem, pensam. Olha o que diz a Bíblia: no céu teremos unidade. Aqui Deus inventou a igreja, leia-se templo, para frequentarmos aos fins de semana e não nos incomodamos muitos uns com os outros. Todo esse papo de unidade é muito bonito e até poético, mas é um assunto espiritual, por isso impossível de ser praticado. O que nós estamos dizendo aqui nesta manhã? Olha bem, o que, segundo a palavra, impede a unidade de Cristo? O que eu acabei de dizer são seus motivos, as suas desculpas. E agora, o motivo segundo Deus que impede, às vezes, a unidade de Cristo. Vejamos agora na palavra o real motivo para a falta de unidade. Olha bem, olha a Bíblia. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segundo os Coríntios 13:13, foi a base dessa palavra. Para Deus, queridos, olha bem, para Deus, escute bem isso aqui, para Deus nossos motivos não são válidos, pois são carnais. O que esta palavra de Deus está dizendo é que a unidade verdadeira é algo do Espírito Santo de Deus e por isso só é praticável através dele, através do Santo Espírito de Deus, através do Divino Espírito de Deus.
É impossível, presta bem atenção aqui, termos comunhão com o Pai e o Filho através do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, não queremos ter unidade entre nós. A falta de unidade entre os irmãos revela que a nossa unidade com Deus está deficiente. Escute, o que pode afetar a nossa unidade com Deus? Isaías vai responder para nós, o profeta messiânico, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías, capítulo 59, verso 2. Olhe bem também o que diz outra palavra. Por isso, Jesus disse a Pedro, se eu não te levar, não tem parte comigo. João 13, 8. E aos discípulos, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. João 13, 10. Preste atenção. Alguns têm dificuldade com isso, meus amados. Diz que já se arrependeram, quando se converteram, e por isso não precisam mais responder. Não é verdade. Jesus também disse aos seus discípulos, olha só a palavra de Deus. É sempre interessante aqui citarmos as referências bíblicas para você dar credibilidade, para você acreditar, para você ter fé, não na nossa palavra, mas na palavra de Deus. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 3, 4. E ele ampliou isso, o Senhor. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 está descrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 22. Se ele nos pede esta disposição para perdoarmos uns aos outros, é porque ele próprio a tem para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Se o pecado nos afasta de Deus, escute isso aqui, afetando nossa união, nossa unidade com Ele e com os irmãos que são corpo de Cristo, o que ao contrário disso aproxima o Senhor, aproxima Deus, aproxima Cristo dos homens. Vamos recitar aqui mais algumas referências bíblicas. Salmo 34, verso 18 diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, salvos de espírito oprimido. Salmo 51, verso 16 e 17, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Salmo 147, verso 3, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Isaías 61, verso 1, diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. Enviou-me ao curar os quebrantados de coração. Veja bem, um coração quebrantado, querido, contrito, faz com que Deus se aproxime. E sem quebrantamento não há relacionamento saudável, nem unidade verdadeira. Ou seja, dificuldades na unidade com Deus e com os homens demandam quebrantamento, humildade. Aí está o real motivo da deficiência de nossa unidade uns para com os outros. Quebrantamento não é. O que quebrantamento não é? Suportar no sentido de aguentar sofrimentos inerentes aos relacionamentos devido às nossas diferenças. Não somos garrafinhas de Coca-Cola, preste atenção, somos pessoas com digitais e DNAs diferentes. Cultivar um espírito de lamentação, isso não é quebrantamento. Complexo de vítima, não
presto mesmo, aparentar humildade, fazer de conta que é humilde, autoflagelo, tudo isso não é quebrantamento. Mas o que é, pastor Elias? Quebrantamento. Escute isso aqui. Reconhecer a rebeldia do nosso eu, que queremos ser Deus, não aspirar ao poder, querer mandar, sair do centro, negar nosso eu, Lucas 9, 23, fazer morrer nossa vontade própria. Isso não significa que não teremos mais vontade própria, pois foi Deus que nos fez assim, mas que submeteremos dia a dia à vontade de Deus, assim como fez Jesus, não mais do que eu quero, mas do que o Senhor, do que Deus quer. Está escrito isso em Filipenses 2, do verso 5 ao 8. Olha o que diz mais: admitir a intervenção de Deus em nossas vidas é vontade, isso é quebrantamento. Exemplo, Simão, o homem que carregou a cruz para Jesus, Marcos 15, 21, pois isso pode vir a ser a glória de Deus em nossas vidas. Simão foi o único homem que literalmente carregou a cruz de Cristo e posteriormente teve a sua família citada por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 16, verso 13. Jamais, o que é quebrantamento? Ainda estamos dizendo para você, jamais usurpar a glória de Deus. Como fazer isso? Cedendo lugar e honra aos outros. É difícil, mas é importante que façamos. Fazer reparações, acertar coisas, restituir, orientadas pelo Espírito Santo de Deus, condoer-se com as necessidades um dos outros e agir para repará-las e supri-las. Por fim, escute, queridos, quebrantar-se é deixar-se vencer. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Aleluia. Disse João Batista, convém que o outro vença e eu seja quebrantado. E eu me deixe vencer, diz o Senhor. A Bíblia diz assim, olha, ai do homem que confia no homem. Jeremias 17, 5, 10. E nós temos nos respaldado nisso para desconfiarmos um dos outros, quando na realidade é para não confiarmos em nós mesmos e nos rendermos à vontade, né? Nos submetermos à vontade do nosso Deus, o nosso Senhor. E eu concluo que o nosso quebrantamento é o que vai gerar a unidade, a união com Deus e com os nossos irmãos, que nos arrependamos de nossas imundície para sermos lavados por Jesus Cristo de todos os motivos carnais, para a falta de união, para a falta de unidade dentro da igreja. Busquemos o enchimento, aleluia, do Espírito Santo de Deus e a sua comunhão para nos revestirmos de todo o poder que nos capacita a vivermos a vida que agrada e glorifica ao Senhor nosso Deus. Então o mundo verá a sua glória na nossa vida, nós serviremos de testemunho para o mundo e crerá que Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho, pelas nossas vidas e também nos trazer união, unidade, para dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Que esta palavra possa ficar dentro do teu coração, dentro da tua mente. Se você não entendeu, escute de novo, para que Deus possa lhe edificar o corpo de Cristo. Entenda, e a sua unidade. Que Deus te abençoe nesse dia e te dê uma boa terça-feira. À noite teremos culto de libertação na igreja e às 8 horas estaremos aqui numa consagração das irmãs do Círculo de Oração em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, te somos gratos por esta palavra de propósito que Deus colocou esta semana no nosso coração sobre a comunhão, sobre a necessidade da unidade de Cristo, sobre a necessidade da união da igreja, sobre a necessidade
de termos um coração contrito, quebrantado na tua presença. Cura a enfermidade dos teus filhos e nos dá vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe neste dia abençoado. Amém.